Paz do Senhor, queridos. Shalom a todos. Nessa manhã estamos felizes por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para mais um estudo bíblico nesta manhã. Mas antes eu quero orar com você, amém? Feche seus olhos e eleve o seu pensamento ao céu nessa manhã. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, por esta manhã de domingo que o Senhor nos concede. Pai, te agradecemos por levantarmos nessa manhã com vida, com saúde e pedimos ao Senhor nesta manhã que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir aqui neste estudo, Senhor. Tanto a mim, quanto aqueles que estarão do outro lado nos ouvindo. Pai, que a Tua palavra traga para nós essa manhã a edificação, o ensinamento que nós necessitamos para vencer os obstáculos que se apresentam diante de nós. Fica conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer aos nossos coordenadores que nos confiam a oportunidade de estarmos aqui diante dos irmãos para trazer ensinamentos a respeito da palavra do Senhor. E é uma honra para nós. Queridos, nós faremos aqui um breve comentário a respeito da lição de número 4 da classe dos jovens, cujo tema é Vencendo os Obstáculos. E a lição da classe dos jovens nesse segundo trimestre do ano vem estudando, trazendo relatos, estudos a respeito do livro de Josué. E é uma história surpreendente, irmãos. Eu lhe aconselho a ler o livro de Josué. É uma história surpreendente. E hoje, lição de número 4, o título é Vencendo os Obstáculos. E nós percebemos que o povo estava preparado para a entrada na Terra Prometida. Depois de anos no cativeiro no Egito, eles agora saem, né? Moisés morre, Josué à frente do povo, e eles saem rumo à Terra Prometida. Eles estavam assim, irmãos, andando nas nuvens, tão felizes, sabendo que iriam adentrar a terra que o Senhor prometeu. Porém, irmãos, eles teriam que enfrentar alguns obstáculos e vencer esses obstáculos para poder adentrar a terra prometida. Algo que eu já quero começar a te dizer nesta manhã. Você está no caminho da bênção. O Senhor te prometeu. Mas esse caminho não é um caminho de facilidades, irmãos. É um caminho de obstáculos. E você precisa enfrentar. Você precisa contornar esses obstáculos porque a terra prometida está do outro lado. E se você esmorecer diante dos obstáculos, você não vai chegar. Então, o conselho nesta manhã é reúna suas forças e vença os obstáculos que se colocarem diante de você. Existe uma frase que eu li que resume muito bem isso que eu estou dizendo para os irmãos. O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar os obstáculos. Quem é você diante dos obstáculos que se apresentam diante de você? Você é aquele crente que consegue contornar com fé, com perseverança? Ou é aquele que se desanima e abaixa a cabeça diante dos obstáculos da vida? Querido, o Senhor te chama nesta manhã para vencer os obstáculos. Você precisa ser forte, tal como Josué foi, porque o Senhor é contigo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 3. Nós estaremos meditando a respeito deste capítulo e é importante que os irmãos tenham aí em mãos a sua Bíblia. Amém? Tópico 1 da lição. Atravessando o Jordão. No livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então Josué falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Irmão Josué dá uma orientação, uma ordem, um comando ao povo naquele momento. E qual foi a ordem que Josué deu ao povo? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, é um grande erro nosso pensar que Deus fará alguma coisa no nosso meio se não houver santidade. Santidade deve ser a oração da igreja nesse tempo. Sim, nesse tempo que estamos vivendo, irmãos. Vamos tirar isso da nossa mente. Nada Deus fará por nós, nada Deus fará pela nossa nação, se não houver verdadeira santidade do seu povo. Olha a orientação de Josué. Santificai-vos hoje, santificai-vos agora, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, nós queremos ver as maravilhas de Deus? Sim, precisamos ver as maravilhas de Deus, os milagres do Senhor, a providência de Deus, ainda mais agora, nesse tempo que nós estamos vivendo na nossa nação.
Mas nada acontecerá se eu não nos santificarmos para que o Senhor possa operar no nosso meio. Então eu já começo a te ensinar nesta manhã. Santifica a sua vida, tira da sua vida, deixa de lado aquilo que não glorifica a Deus, as práticas que você sabe que não glorificam a Deus e começa a santificar a sua vida. Começa a se santificar, começa a se prostrar diante do Senhor, a se humilhar, a reconhecer as suas falhas e a clamar a Deus pelo milagre, pela providência, pelas respostas, porque o Senhor dará, mas é necessário que haja santidade da nossa parte. É uma condição, irmãos. Deus só vai operar se houver santidade. E Josué dá um segundo comando ao povo. No versículo 6, acompanhem comigo. Falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Irmãos, a arca representa a presença de Deus no meio do povo. E a arca, naquele tempo ali, nesse contexto, apontava o caminho para o povo seguir. A arca representava a presença de Deus. Queridos, que importância você tem dado à presença de Deus na sua vida? Qual é o lugar que a presença de Deus ocupa em sua vida? Irmãos, há um lugar no nosso coração, o centro da nossa vida que deve ser ocupado pelo Senhor. A presença de Deus tem que ir adiante de nós, tem que ir à nossa frente. Mas qual é a importância que eu tenho dado a isso? Será que antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, antes de seguir a minha vida, será que eu tenho colocado Deus em primeiro lugar? Será que eu tenho colocado a presença de Deus em primeiro lugar? E eu te pergunto nesta manhã, qual é o lugar que Deus e a presença de Deus ocupa na sua vida, irmão? Deus vai agir quando houver santidade e quando a presença dele estiver adiante do seu povo, adiante de nós. Então atraia a presença de Deus para a sua vida, atraia a presença de Deus para o meio da sua casa, que a arca de Deus, que a presença do Senhor, irmão, esteja no meio da sua casa, adiante, na frente de tudo. E aí sim, é uma garantia de que você estará no caminho certo, de que a presença de Deus irá te guiar, te orientar pelo caminho que você deve andar, rumo à terra prometida, rumo à vitória. Então, queridos, chame a atenção de Deus, atraia a presença do Senhor para a sua vida. Eu não sei, queridos, eu não consigo entender como tem alguns crentes que conseguem viver sem a presença de Deus, caminham, até vão à igreja, mas não tem a presença de Deus na sua vida, não conseguem sentir a presença de Deus, não tem o coração quebrantado. Mas essa manhã, o Espírito Santo de Deus está te convidando a se lançar diante do Senhor, a se santificar e a atrair a presença de Deus para a sua vida. Esse foi o segredo da vitória do povo de Israel, irmãos. Eles enfrentaram dificuldades, eles enfrentaram obstáculos, mas a arca da aliança ia adiante deles e apontava o caminho. Permita que a presença de Deus vá adiante de você e aponte o caminho para a vitória, em nome de Jesus. Tópico 2 da lição. As dificuldades no caminho da bênção. Irmãos, o Rio Jordão, estava em época de cheia naquele tempo. Era impossível, era uma coisa impossível a travessia de homens, de pessoas e de animais naquele tempo. E o povo então estava no caminho da bênção, rumo à terra prometida, prestes a entrar na terra, porém encontraram esse grande e intransponível obstáculo diante deles. O Rio Jordão estava cheio, era impossível a travessia e somente o Deus Todo-Poderoso poderia fazer tal coisa por aquele povo, irmãos. Mas algo lindo aconteceu. E como nosso Deus é lindo, como ele é detalhista, como Deus prepara tudo com perfeição, irmãos. Porque, de um lado, nós vemos um povo preocupado, com a cabeça quente, sem saber como atravessaria aquele mar. A terra prometida estava do outro lado, Canaã estava do outro lado. Mas o Rio Jordão estava à frente deles, era o obstáculo, eles não poderiam atravessar aquele rio naquela época de cheia.
Mas, irmãos, do outro lado, uma terra em tempo de colheita. A Bíblia diz que Canaã, naquele tempo, estava em época de colheita e a colheita era farta. E o que eu vejo, irmãos, é Deus, é a mão de Deus. Na verdade, Deus estava preparando do outro lado um banquete farto, uma colheita farta para recepcionar o seu povo na terra prometida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Porque quando nós olhamos na ótica humana e vemos o obstáculo na nossa frente, do outro lado, Deus já está preparando a vitória. Às vezes nós não conseguimos enxergar, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando. Na ótica humana, nós só conseguimos ver o rio à nossa frente intransponível. Mas do outro lado, Deus está trabalhando. Creia nessa palavra nesta manhã. Eu não sei qual é o obstáculo, qual é o rio que está na sua frente e você precisa atravessar. Mas eu quero te dizer que do outro lado está a terra prometida e do outro lado Deus está preparando a vitória para ti. Então creia nesta manhã, é o Senhor te falando. Usa a tua fé, enfrenta os obstáculos, enfrenta. Se não puder enfrentar com a força do teu braço, se aos seus olhos é impossível vencer, usa a tua fé e crê que Deus é o Deus do impossível. Deus é aquele que tira o obstáculo de diante de nós, como se vê nessa história que nós estamos estudando hoje, irmãos. Deus é maravilhoso e Ele prepara mesa no deserto, Ele prepara banquete no deserto, Ele prepara vitória do outro lado do rio. Mas você precisa se esforçar, você precisa vencer os obstáculos que se colocam diante de ti, tá bom? Isso nos mostra, irmãos, o poder e a providência de Deus diante daquilo que é intransponível na ótica humana. É impossível para você? Não tem solução para você? Creia que para Deus é possível, porque a palavra do Senhor diz que para Ele tudo é possível. Não existe difícil, não existe impossível que Deus não possa resolver. Amém, queridos? Tópico 3 da lição. Ou melhor, um milagre. Então, queridos, um grande milagre aconteceu ali. O povo não podia atravessar, o rio estava cheio. Tudo contribuía para que aquele povo fosse derrotado diante daquele rio. Mas o milagre, o grande milagre estava por vir. Quero te convidar a acompanhar comigo o versículo 15 e 16 de Josué, capítulo 3. Vamos ler comigo? E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então o povo passou defronte de Jericó. Viu aí o milagre? Irmãos, Deus criou uma grande represa no curso do Jordão. Ele interrompeu o curso das águas. Quando então o rio ficou seco, o povo passou. Isso é poder de Deus. Isso é providência de Deus. Irmãos, que Deus é esse que faz o mar, interrompe o curso do mar para que o seu povo atravesse. Ah, queridos, creia neste Deus, confie neste Deus, coloque a sua fé neste Deus, porque até o mar, ele pode parar o curso de um rio e fazer o seu povo passar em terra seca. Ah, irmãos, esse Deus é um Deus de milagre. Como não crer nesse Deus? Como não nos derreter diante das maravilhas que esse Deus é capaz de fazer? E então, querido, depois deste grande milagre, os sacerdotes põem o pé nas águas, Deus para o curso do rio, as águas do rio param, o povo passa. E eles conseguem chegar do outro lado. E aí então, irmãos, tópico 3 da lição vem dizendo assim, um evento para não ser esquecido. Depois que eles passaram o Jordão, Deus diz para Josué fazer um memorial, que Josué escolhesse 12 homens das 12 tribos
E esses 12 homens pegariam 12 pedras do leito do rio e do outro lado eles iriam erguer um memorial para ser um sinal entre o povo, irmãos. E quando seus filhos perguntassem o que significa esse memorial, o que foi isso? Aquele povo iria contar, iria narrar esse grande milagre que Deus operou para que o povo hebreu passasse, atravessasse o Jordão e adentrasse a terra prometida. Mas, irmã, qual era o propósito do memorial? O propósito do memorial era que as gerações futuras soubessem o que Deus havia feito no passado e que o povo, sim, aquele mesmo povo que presenciou, que viveu aquele milagre, enquanto eles existissem, tivessem na memória aquilo que Deus fez por ele. Então, querido, Deus deseja que nós sempre lembremos das maravilhas que Deus operou, não somente no povo da Bíblia, no povo que viveram milagres, mas na nossa própria vida. Então, meu querido, sempre que Deus operar algo na sua vida, erga um memorial e lembre-se, traga à sua memória aquilo que Deus fez por você. Ai, irmã, e quando eu não tiver nenhum motivo para erguer um memorial, para agradecer, para lembrar do que Deus fez? Ah, querido, é só você olhar para trás e se lembrar do que Deus já fez por você. Aí os motivos para agradecer, os motivos para adorar vão começar a surgir. E mesmo que no dia de hoje você não tenha talvez recebido uma bênção ou talvez vivido um grande milagre da parte de Deus, como esse povo hebreu viveu, você pode se lembrar, trazer à sua memória aquilo que Deus já fez por você. Ah, querido, foram tantas bênçãos, tantas coisas que Deus já fez. Então lembre-se, tenha diante de você um memorial que te fará lembrar das coisas que Deus já fez na tua vida. Então, nesta manhã, querido, o ensinamento de Deus para você é que você está no caminho da bênção, mas neste caminho, existem muitos obstáculos que você precisa enfrentar e vencer, porque a vitória está do outro lado e à sua frente vai o general de guerra, aquele que peleja por você, aquele que não te deixa perder as batalhas, aquele que quando você está diante do desafio intransponível, ele vai lá e tira o obstáculo diante de você e te prepara a vitória, te prepara a terra prometida para a glória de Deus. Irmãos, que esse ensinamento ache um espaço no seu coração e que você coloque em prática, se fortaleça e vença os seus obstáculos, porque a vitória está do outro lado, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida nesta manhã e até a próxima aula.